Queridos, eu quero encerrar essa celebração com uma palavra assim muito importante, uma palavra muito necessária. Deixa eu começar com uma pergunta importante também. Alguém aqui está enfrentando um dilema na vida? Levanta a mão aí. Problema daquele nível, assim, aquele nível altíssimo. Muitas mãos levantadas. Muitos estão enfrentando problemas, dilemas, situações muito complexas. Todos nós enfrentamos, em alguns momentos, situações bem complexas, em outros momentos, situações mais simples. Mas todo mundo, em algum momento, enfrenta situações que, se a intervenção de Deus não se manifestar, nós não sabemos o que fazer. É uma verdade. Mas eu te faço uma segunda pergunta. Se Deus chegasse para você hoje, 8 de setembro de 2024, nesse momento, nessa celebração, e dissesse assim para você, no meio do que você está vivendo, pode me pedir o que quiser que eu vou te dar. O que é que você pediria a Deus? O que é que você pediria a Ele? Você pensou aí? Pastor, 150 mil na conta já resolve. Pastor, eu pediria para o meu filho voltar para a igreja. Pastor, eu pediria uma resposta de uma situação aí que eu estou enfrentando e eu não sei o que fazer. Pastor, eu pediria para Deus interferir na minha família. Eu pediria uma cura, um milagre. Eu pediria uma porta aberta, eu pediria para fechar esse contrato tão importante que eu preciso fechar nessa semana. O que é que você pediria a Deus? Será que você pediria algo aprovado por Ele? Será que se Deus te desse um cheque em branco hoje, faz o que você quiser, você tomaria uma decisão, faria um pedido, uma escolha aprovada por Ele? A Bíblia nos mostra que nós temos um comportamento muitas vezes imediatista. Nós pensamos demais no problema que temos hoje e esquecemos do que precisamos para conseguir resolver os problemas de amanhã. E não apenas os problemas de amanhã, mas até mesmo evitar situações que não precisamos enfrentar. É natural que numa pergunta como essa, nós pensemos logo naquilo que mais nos preocupa hoje. É natural. E nós temos essa mentalidade tão imediatista, que nos leva a pensar nessa urgência, nessa emergência, nessa situação complexa. Mas a Bíblia conta a história de um homem para quem Deus disse isso. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, Deus chegou para um homem chamado Salomão, um rei que tinha em torno de 20 anos de idade e que assumiu o trono do seu pai, que foi Davi, o maior rei da história de Israel. E agora esse jovem tinha que herdar esse trono pesado, essa responsabilidade pesada, esse desafio assim gigantesco. Então Deus chega para ele e fala assim: o Senhor apareceu a Salomão em um sonho de noite e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Pois ao teu servo, dá pois ao teu servo, olha o pedido dele, um coração cheio de discernimento, e você pode ler como sabedoria, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Queridos, Deus chega para ele e diz: pode pedir o que você quiser, eu vou te dar. Ele poderia ter pedido $1 bilhão, ele poderia ter pedido para que Deus derramasse fogo do céu sobre os inimigos, ele poderia ter pedido a Deus a melhor família do mundo, a melhor condição de saúde do mundo, ele poderia pedir a Deus para que Israel prosperasse de uma forma exponencial, que transformasse aquela nação numa nação indestrutível. Ele poderia ter pedido tudo isso. Ele poderia ter pedido por influência, por respostas, por vitória,
para ter êxito, mas ao invés de pedir por tudo isso, ele pediu sabedoria. Sabedoria divina. Por quê, pastor? Porque a sabedoria divina é a matéria-prima de tudo que precisamos viver e realizar nessa terra. Tudo começa na sabedoria que vem do alto. É a sabedoria divina que nos capacita para lidar com qualquer situação dessa vida. É a sabedoria divina que nos ajuda até mesmo a evitar sofrimentos desnecessários, problemas que não precisaríamos enfrentar, principalmente dilemas, situações complexas como as que às vezes estamos vivendo. Inclusive, queridos, tem situação que você não encontra direção em livro nenhum, em conselho nenhum. Pessoas experientes não são capazes de te aconselhar, porque só Deus sabe. Só Ele tem a sabedoria, a ciência sobre todas as coisas. Olha o que o próprio Salomão diz em Provérbios 8:11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Nada que o homem possa desejar se compara à sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. E não é tão difícil da gente entender quando nós pensamos que nunca vimos dinheiro gerar sabedoria, mas vemos o tempo inteiro sabedoria gerando dinheiro. Nós nunca vimos família gerar sabedoria, mas vemos o tempo inteiro sabedoria gerando famílias saudáveis. Nós nunca vimos problemas gerando sabedoria, mas vemos o tempo inteiro a sabedoria capacitando pessoas para solucionar problemas. Inclusive, até mesmo ajudando pessoas a tomar decisões acertadas para que não precisem enfrentar problemas desnecessários. Porque a sabedoria divina é exatamente isso. Ela nos capacita para evitar e resolver problemas. Inclusive, preste atenção nisso. Você sabia que nós somos vistos de acordo com os problemas que solucionamos? Nós somos conhecidos pelos problemas que solucionamos. Por exemplo, quando você pensa em Davi, ao mesmo tempo você pensa em quem? Golias. Por quê? Porque Davi é conhecido como o único que foi capaz de solucionar um problema que parecia impossível. Ele é o grande Davi que venceu Golias. Você sabe que Davi já tinha matado um urso antes, já tinha matado um leão antes. Ninguém deu muita bola para isso. Mas aquele gigante, de quase 3 metros de altura, que amedrontou um exército inteiro, quando ele derrubou aquele gigante, Davi se tornou famoso, conhecido, respeitado, porque nós somos conhecidos pelos problemas que solucionamos. Você quer um outro exemplo? Daniel. Quando você pensa em Daniel, você pensa em quê? Na cova dos leões. Porque ele é o único homem da história, que nós temos conhecimento, que caiu numa cova em que ele foi jogado com os leões em jejum, a Bíblia mostra isso, e os leões não atacaram Daniel. Algo sobrenatural aconteceu. Sobrenatural. Ele solucionou um problemaço. Sai dali e agora o imperador diz: quem não adorar o Deus de Daniel, que fecha a boca dos leões, é que vai para a cova. Daniel é conhecido como alguém que mudou o contexto espiritual de uma das nações mais poderosas da história. Daniel fez isso. Quando você pensa em Moisés, o que vem à sua mente? O homem que participou da abertura do Mar Vermelho, como consequência da libertação de 437 anos de escravidão do povo de Deus no Egito. Você lembra disso? É o Mar Vermelho. Você já abriu o mar, irmão? Moisés abriu, irmão. Pastor, foi Deus, através dele. Através dele. Impressionante isso. Quando você pensa em Jesus, você pensa em quê? Na cruz. O maior desafio que um homem já viveu. Ele enfrentou, ele venceu, ele resolveu o problema.
E é por isso que nós adoramos a Ele e amamos a Ele, porque Ele resolveu um problema que nós jamais seríamos capazes de resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Agora, vamos ser sinceros também. Grande parte dos problemas que enfrentamos são consequência de quê? De falta de sabedoria. Decisões erradas, impulsivas, falas mal colocadas, decisões que foram procrastinadas, relacionamentos que nos envolvemos, não deveríamos ter nos envolvido, problemas financeiros, problemas no casamento, na família, na carreira, no ministério, e tudo isso desencadeado por uma vida com falta de sabedoria. E quando não há sabedoria, há o domínio das emoções. É quando as emoções começam a determinar as nossas ações. E isso é tão sério de ser falado, porque a maioria das pessoas tem tomado decisões baseadas nas emoções. É porque é o que eu estou sentindo, é o que deu vontade de fazer, e é por isso que eu fiz, e é por isso que eu vou fazer. Por exemplo, tem gente que não está aqui hoje, nessas celebrações poderosas, porque acordou sem vontade de vir à igreja. Perdeu o que está acontecendo, porque deu vontade, porque as emoções impulsionaram. É uma verdade. Quantas pessoas aqui nesse momento estão decididas a fazer coisas hoje, nessa semana, que não têm a aprovação de Deus? Estão decididos a fazer só porque estão com vontade de fazer. Eu estou sentindo que eu tenho que fazer. E talvez ainda estejam na expectativa de realmente fazer. Mas eu louvo o nome do Senhor porque você está aqui, porque você vai mudar de ideia nessa noite em nome de Jesus. E você vai fazer aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus concorda. Mas essa questão de nós sermos tão emotivos nas nossas decisões nos leva a viver tanta coisa que não precisávamos viver. É por isso que tanta gente ainda vive aprisionada a pecados de anos, em meio a brigas, contendas, divórcios acontecem, problemas financeiros se levantam, ministérios não rompem, porque as pessoas, ao invés de agirem com sabedoria, agem com insensatez. Verdade seja dita, que a maior necessidade que a humanidade tem depois da salvação é da sabedoria que vem de Deus. Ela é uma ferramenta fundamental. Ela alinha o nosso caráter, alinha o nosso comportamento. E é tão importante falar sobre comportamento, porque tem muita gente que pensa que o seu talento vai levar ao sucesso, mas o máximo que o talento faz é te colocar num palco uma vez, mas é o comportamento que vai determinar se você volta e permanece nesse palco. É a tua atitude de sabedoria. Quantos jogadores brasileiros nós conhecemos que nós falávamos assim, vai ser bola de ouro, vai ser o melhor do mundo, e até hoje não foram. Por quê? Não basta ter talento, tem que ter o comportamento devido. Quem é que está entendendo, gente? Tem que se comportar devidamente. E a sabedoria nos ajuda a alinhar o nosso temperamento, o nosso comportamento, a nossa mentalidade. É a sabedoria. Mas afinal, o que é a sabedoria divina? É agir como Deus age. É se comportar como Deus se comporta. É fazer em cada situação o que Deus aprova. É olhar para cada questão com a ótica de Deus. É entender que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. É a voz dele. Somente a voz dele. É ter a mente de Cristo. É viver e decidir conforme o padrão de Deus. Queridos, a sabedoria do alto é algo que pode mudar a nossa vida. Inclusive, em Provérbios 4, o próprio Salomão diz assim, nos versos 7 a 9, o princípio da sabedoria é, adquire-a e use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor.
é a sabedoria divina. Inclusive, a Bíblia nos mostra sobre as características da sabedoria divina. Lá em Tiago 3,17, se você quiser entender se você é uma pessoa sábia aos olhos de Deus, basta você ler esse texto, que diz assim: no entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, o quê? Pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. Você quer saber se você é sábio aos olhos de Deus? Vamos lá. Você é uma pessoa pura? Irmão, se tem uma coisa que está faltando, é pureza. Sim ou não? Irmão, é tanta maldade que a gente vê no mundo, que essa maldade vai entrando na gente, e nós vamos ficando igualzinho muitas vezes. Uma vez eu estava conversando com umas pessoas, e eu falava de uma pessoa, isso aí, presta não. É aquele ali, sei não. Isso aí, não me engana. Aí eu falei assim, então todo mundo é ruim, né? Ninguém serve, ninguém presta. Tem que duvidar de todo mundo, ninguém vale nada. Irmão, sabe qual é o problema? Nós estamos tão desprovidos de pureza, que a gente acha que ninguém mais é puro nessa vida. Irmão, tem gente boa nessa terra, amém? Amém. Olha para o teu lado aí, é gente boa aí, ó. Eu acho, né? Não sei. Deve ser, né? Espero que seja, né? Tem gente boa, irmão. Tem gente boa. Pureza, pureza. Sabe qual é o problema? Por perdermos a pureza, nós achamos que todo mundo também perdeu. O texto também diz que a sabedoria do alto é pacífica. Você é um pacificador? Se é alguém que chega no ambiente, a paz toma conta, porque tem umas pessoas, irmão, que chegam no ambiente, a tensão que toma conta, irmão. Tem uma pessoa, irmão, você está bem, aí vem, fala um negócio, começa a nascer um negócio ruim dentro de você. Meu Deus, mas eu estava tão bem. Às vezes tu recebe uns áudios, tem umas pessoas assim que você fala assim, esse áudio eu vou ouvir só amanhã. Só amanhã que eu vou ouvir, porque vai ser complicado. É complicado. A vez, 2018, saí de um culto aqui, meu primeiro culto aqui, culto de posse. Aí, acabou o culto, estou ali cumprimentando as pessoas, boa semana e tal, vem a pessoa e falou assim, ô pastor, só queria avisar que eu não vou ficar na igreja não. É o porquê? Porque você é muito novo, inexperiente, você não está preparado para esse desafio. Eu falei, gente, quando o diabo não vem, ele manda os representantes. Não é possível. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, ô minha irmã, você pode me ajudar a fazer um bom trabalho aqui? A dependência do Senhor a gente vai conseguir. Eu até hoje não tenho contato da irmã, mas espero que ela esteja acompanhando o que está acontecendo. E espero que ela esteja no centro da vontade de Deus. Essa é a minha oração. Mas às vezes vem um negócio e fala assim, meu irmão, acabou de sair de um culto poderoso, vem um dardo, vem um negócio assim, é assim. A gente não sai daqui sem enfrentar a luta. Você sai daqui, o diabo está ali fora, irmão. Só que você sai daqui o quê? Blindado, irmão. Protegido, guardado, é assim. O texto também diz que a sabedoria do alto é amável. Você é uma pessoa amável? Compreensiva, você é alguém compreensivo? Cheia de misericórdia. Não é só ter misericórdia, não. É ser o quê? Cheio de misericórdia. Senhor, nos ajuda, Pai. Cheia de bons frutos. Imparcial. Irmão, o que falta no mundo hoje é gente o quê? Imparcial. E sincero. Mas, o texto base não é esse hoje, não. Eu só queria que você avaliasse um pouquinho do que é sabedoria aos olhos de Deus. Mas hoje eu quero falar daquelas situações em que nem a Bíblia nos diz o que fazer. Só uma intervenção de Deus, só um mover do Espírito de Deus é que é capaz de nos direcionar. Eu quero ler com você o primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, a partir do verso 16, e eu queria que você lesse comigo. E queria que você ficasse de pé para a gente ler esse texto. Em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 16, diz assim, certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. 2 o quê?
Uma delas disse: se me permites, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho enquanto ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhos, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Então ela se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia, e pegou o meu filho que estava do meu lado e o pôs ao lado dela. Depois colocou o filho dela morto ao meu lado. Quando amanheceu e eu me levantei para amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando, porém, olhei bem para ele com a luz da manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. A primeira, porém, insistia: não, o que está morto é seu, o meu é o que está vivo. Assim, elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: o que está vivo é o meu filho, e o seu é o que está morto. Aquela diz: não, o que está morto é seu, e o meu é o que está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu lugar. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Irmão, olha para mim agora. Pensa num problemaço que Salomão enfrentou já no começo do seu reinado. Pensa na situação. Alguém aqui gostaria de ficar no lugar de Salomão nessa situação? Algum candidato? Alguma candidata? Ninguém. Que situação complexa. Mas como versículos antes que nós lemos, ele tinha pedido sabedoria, na hora que ele precisou dela, Salomão tinha estoque, irmão. Ele tinha estoque de sabedoria do alto para resolver. Às vezes, nós não sabemos muito bem como agir, porque o estoque está vazio. O estoque de sabedoria está vazio. Mas Salomão estava com o estoque cheio. E o texto conta que 2 prostitutas moravam na mesma casa. Eram amigas. Dormiam na mesma casa. E as 2 estavam grávidas. Uma gerou um filho e a outra, 3 dias depois, gerou um filho. E o texto conta que uma delas, durante a noite, acabou dormindo por cima da criança e acabou matando a criança. No seu desespero, ela teve uma ideia: eu vou aproveitar que a outra está dormindo, eu vou pegar o filho dela para mim e vou dizer que é meu. E ela fez isso. Quando amanheceu, a outra, que estava dormindo, acordou e foi amamentar o filho. E quando ela vai começar a amamentar o filho, ela percebe que ele está morto. Mas antes de se desesperar totalmente, ela percebe também que não era o filho dela. Ela conhecia, a mãe conhece, sabe quem é o filho. E aquilo gera um problemaço, e elas começam a discutir, e essa discussão vai para diante do rei. E eu queria que você entendesse uma coisa: quando nós lemos isso, nós pensamos que aquelas prostitutas entraram no palácio, foram para a sala do rei e conversaram com ele. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o rei saiu do palácio, porque era costumeiro, era rotineiro, os reis resolverem problemas fora do palácio diante da multidão, do povo. Então esse diálogo estava acontecendo na frente de uma plateia gigantesca, e todo mundo acompanhando. E uma delas chegou: rei, preciso te contar uma coisa, nós 2 temos filhos, geramos filhos, mas o dela morreu e ela trocou meu filho. E ela está dizendo que o meu filho morreu e o filho dela está vivo. Não foi isso que aconteceu. A outra disse: eu tenho uma história para contar também. É exatamente o contrário do que ela falou: o filho vivo é meu. E o rei ouve as 2 e ele diz: vamos resolver isso.
pode trazer a espada. Quando a espada chega, ele fala, pode cortar a criança ao meio, dar metade para cada um. Irmão, pensa numa situação complicada. Na hora que vai cortar a criança, a mãe fala, pode dar para ela. Eu prefiro viver a vida inteira sem meu filho do que vê-lo morrer. A outra diz, não, cada um fica com metade, vai ficar nem com um nem com o outro. E ele diz, está resolvido. A mãe de verdade é ela, dá o filho para ela, está resolvido. E o texto conta que o povo, quando viu a sabedoria do rei para decidir, começou a respeitá-lo de uma forma profunda, porque disseram, a sabedoria de Deus está sobre a vida dele. Eu creio numa geração que vai ser respeitada, porque a sabedoria de Deus está sobre a sua vida. As pessoas vão dizer, tem algo sobre a vida dele. Não é normal. Irmãos, não era uma decisão normal. Não era uma decisão simples. O que nós aprendemos nesse texto sobre a sabedoria divina? Primeiro, a busca pela sabedoria divina agrada o coração de Deus. No verso 11, nós lemos, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça. Farei o que você pediu, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Queridos, o texto conta que quando Salomão faz um pedido a Deus por sabedoria, podendo pedir qualquer coisa, Deus ficou tão satisfeito, tão feliz pelo pedido dele, que ele disse, olha, já que você entendeu o que é mais importante, eu não vou apenas te dar um coração sábio, capaz de discernir o que é necessário, eu também vou te transformar no homem mais sábio da terra. Nunca houve e nem haverá alguém como você durante a sua vida. Sabe, Salomão, você poderia ter pedido uma vida longa, riquezas, honra, a morte dos seus inimigos. Você poderia ter pedido qualquer coisa, mas você pediu exatamente o que você precisa para conquistar tudo isso. O que ele estava dizendo é, muitas pessoas desperdiçariam esse pedido com coisas momentâneas, pequenas e passageiras, que não deixariam de ser coisas importantes. Ao invés de usar essa oportunidade, esse cheque em branco para dizer, Deus, me dá uma ferramenta que vai me capacitar para ter todo o restante que eu preciso. Quem é que está entendendo aqui, gente? Que ferramenta é essa? A sabedoria divina. A sabedoria do alto. É isso. Ele pediu certo, e porque ele pediu certo, ele recebeu. Tem coisa que a gente não recebe, porque estamos pedindo errado. Inclusive, Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês não sabem pedir, não sabem. Só que Deus não para aí. A sabedoria é algo que move tanto o coração de Deus. O pedido pela sabedoria é algo que agrada tanto a Deus, que ele diz assim nos versos 13 em diante, também darei o que você não pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Irmãos, Deus disse assim, já que você entendeu o que de fato você precisa, já que você pediu o que de fato você tem que pedir, eu vou te dar até o que você não pediu. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou prosperar a tua vida, e eu vou fazer você alguém tão grande que não haverá ninguém como você. Irmão, pense em algo impressionante. Deus estava feliz ou não estava, gente? Por que ele estava feliz? Porque Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. É como se Deus dissesse, olha, você me agradou tanto com o seu pedido que eu vou dar até o que você não pediu. É assim que Deus agiu com ele, porque Deus sabe que ele é a fonte de toda a sabedoria. E quando nós chegamos para Deus e pedimos, Deus me dá sabedoria, eu imagino Deus no trono dizendo, yes, ele entendeu o que é mais importante, ele entendeu o que de fato ele precisa, ele está consciente do que é mais importante, porque é a sabedoria que gera todo o restante que nós precisamos. Por quê, pastor? Primeiro, porque quando nós pedimos sabedoria, nós provamos que não nos bastamos, que nós somos autossuficientes, nós somos bons para resolver muita coisa, mas não somos capazes de resolver todas as coisas.
Só há um que é onisciente e que tem ciência sobre todas as coisas, e é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele que dá sabedoria que vem do alto. Em Provérbios 2, Salomão diz: porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Agora, além de somente Deus poder dar, e eu queria que você entendesse isso, em livro nenhum no mundo você consegue acessar a sabedoria divina. Com conselho nenhum. Você pode estar no melhor pastor do mundo, o melhor líder religioso do mundo. Não é ele que te dá, só Deus pode dar. Inclusive, a Bíblia diz que Deus não somente pode dar, Ele deseja dar. Em Tiago 1,5 nós lemos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, lê comigo, generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. E lhe será concedido. É o que a palavra diz. Então, o que a palavra está dizendo é que Deus dá sabedoria para todas as pessoas que pedem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem pedido a Deus por sabedoria? Porque só quem pede recebe. Ou será que a sua oração é sempre por respostas? É sempre por um alívio numa situação que você está passando? É sempre por um milagre? É sempre por uma cura? É sempre por uma intervenção? É sempre por uma porta aberta? Isso tudo é importante e nós temos que orar, claro, por isso. Mas nós precisamos entender que mais importante do que tudo isso é a sabedoria divina. Nós temos que pedir a Deus, porque Ele dá a todos que pedem. E se é uma verdade o que nós acabamos de ler, e obviamente que é uma verdade, se Deus dá sabedoria a todos que pedem, deixa eu te fazer uma pergunta: cadê a sabedoria, gente? Cadê a sabedoria na vida das pessoas? Cadê a sabedoria nos casamentos? Cadê a sabedoria nas relações de pais e filhos? Cadê a sabedoria nos relacionamentos? Cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria nas decisões, nos comportamentos? Por que que tanta gente ainda faz tantas escolhas erradas, intempestivas, impulsivas, equivocadas? Por que que ainda agimos com falta de sabedoria? Até mesmo na igreja. Por que que alguns crentes continuam enrolados financeiramente o tempo inteiro? Por que que não resolvem as questões da sua casa? Por que que a vida não rompe? Por que que o ministério não avança? Por que que as coisas não acontecem? Queridos, por que que a vida de tanta gente está uma bagunça? Se Deus oferece sabedoria a todos que pedirem, não faz sentido. Não era para ser assim. Tem algo errado. Na verdade, queridos, eu talvez tenha encontrado a resposta, porque ou não estamos pedindo por sabedoria, ou não estamos sabendo usá-la. Talvez sejam essas as respostas. Por que que tem tanta gente pedindo demissão, enquanto era para permanecer? Por que que tem gente optando pelo divórcio, enquanto Deus nunca cogitou o divórcio? Por quê? Por que que as pessoas buscam tanta honra pessoal? Por que as pessoas estão tentando resolver tudo com a força do braço? Estão se degladiando, brigando, contendendo, e é uma coisa tão complexa, e as pessoas estão sofrendo. O que é que está acontecendo? Talvez a resposta seja, porque não basta pedir por sabedoria, nós temos que pedir com fé. Lá em Tiago 1, verso 6, ele diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pastor, pedir com fé e sem duvidar não é a mesma coisa? É. A Bíblia fala a primeira vez, se você não entender, ela fala mais uma. Que garante que você entende. Se não entender, você lê o texto de novo. Com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele está dizendo, não basta pedir, você tem que pedir com a certeza de que Deus vai liberar sobre a tua vida. Por isso, estenda as suas mãos e feche seus olhos, mas somente se você tiver fé. Se você não tiver, não precisa fazer. E ore assim em voz alta: meu Deus,
dono de toda sabedoria, eu te peço, derrama sobre a minha vida, agora, conforme a tua palavra, a sabedoria que vem do alto. Eu creio, no nome de Jesus. Amém. Ele acabou de liberar sabedoria sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Segundo, eu aprendo nesse texto que a sabedoria divina nos capacita a resolver o que o conhecimento humano não consegue resolver. No verso 23, o dilema é apresentado. As duas, o vivo é meu, o morto é seu. E no meio dessa confusão, eu fico imaginando a cabeça de Salomão. Porque ele era um homem como eu e você. E eu fico imaginando assim, ele pensando, Deus, pô, já agora, já assim? Comecei agora, já tem que tomar uma decisão dessa? Me ajuda aí, Senhor. Pensando. Era o que estava acontecendo. Era uma situação complicada. E eu sempre escutei que quando nós pedimos por sabedoria, Deus nos dará oportunidades de sermos sábios. E não foi diferente com Salomão, porque versículos antes, e você leu há minutos atrás, ele disse, Deus me dá sabedoria. E agora, a sabedoria dele estava sendo colocada em xeque. Deus deu uma oportunidade dele demonstrar sabedoria. Era um dilema. Conhecimento humano não resolveria, irmão. Ele poderia pegar o livro da lei e procurar uma resposta, não teria resposta. Ele poderia procurar os sábios de Israel, os experientes. O pai ele não poderia procurar porque já havia morrido. E ele poderia perguntar, ninguém saberia um caminho a ser seguido. Eu fico pensando, imagina se ele tivesse tomado a decisão errada. Imagina se aquela criança, nos primeiros dias do reinado de Salomão, tivesse sido partida ao meio. Ele seria para sempre lembrado como o rei que nos primeiros dias do seu reinado matou uma criança à espada na frente do povo. Irmão, pensa numa situação complexa. Ele não poderia errar na decisão. Sabe, de fato era uma situação complexa. Deus entregou aquela situação para a resolução de Salomão, na frente de todo mundo. Sabe quando você está diante de uma situação que ou a sua decisão te promove ou ela te destrói? Sabe quando você está diante de um dilema que se você decidir errado, você arrebenta a tua vida e a vida da tua família, mas se você decidir certo, vocês vão para outro patamar? Era o que estava acontecendo com Salomão. Não tinha resposta, não era um caso comum. E ele faz uma proposta, algo completamente chocante. Pega a espada, corta no meio. Irmão, o que acontece é que a decisão de Salomão em convidar uma espada para aparecer e ser ameaçada e ameaçar uma criança, foi a decisão que definiu a situação. Eu te pergunto, ele leu sobre essa decisão aonde? Foi no livro da lei? Foi em algum livro de sabedoria da época? Quem foi que deu essa ideia para ele? Foi Deus. Você pode dizer? Deus. Foi Deus que soprou, Salomão, faça isso. Sabedoria divina. Trouxe uma solução que restaurou a justiça. A busca pela sabedoria divina nos prepara para momentos assim, queridos, onde as respostas não são simples, e somente a intervenção de Deus pode dar uma solução. Só a intervenção. Só que eu queria que você entendesse que nós não nos tornamos sábios aos olhos de Deus da noite para o dia. Salomão foi construindo uma vida de intimidade com Ele. No primeiro livro dos Reis, no mesmo capítulo, no verso 3, conta que Salomão amava ao Senhor, andando de acordo com os estatutos de Davi, o seu pai. Ele oferecia sacrifícios e queimava incenso. Ele tinha uma postura de adoração, de compromisso com Deus. O problema é que hoje as pessoas querem viver a semana do jeito que der. E na hora que aparece uma situação complexa, querem orar e dizer, Deus, então me diz o que fazer. Como é que eu vou saber o que fazer se eu não tenho intimidade com Ele?
Como? Como é que eu ignoro Deus a semana inteira e só lembro dele quando a coisa aperta? Não é assim que funciona. É uma construção, é um relacionamento construído. E era o que estava acontecendo. Ele caminhava com Deus, e ele pediu por sabedoria divina. Sabe por quê, irmão? Tem coisa que nem a Bíblia responde, porque tem coisa que só Deus sabe. Você pode repetir: só Deus sabe. Só Deus tem acesso a certas informações que você não tem. Só Deus escuta conversas que você não escuta. Só Deus está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro, e sabe exatamente o que vai acontecer de acordo com a decisão que você decidir tomar. Só Deus está em certos lugares. Eu lembro um dia da rainha Esther, e no meio da loucura daquele reinado do rei Artaxerxes, Satanás envia um representante chamado Amã, e ele convence o rei a emitir um decreto para dizimar o povo judeu. E a coisa está feia. E ele vai, e ele assina o decreto, e ele prepara a destruição do povo de Deus. E Esther declara um jejum de 3 dias, absoluto para todo o povo judeu. E eles oram e jejuam, até que um dia, o texto conta que o rei perdeu o sono. O rei o quê? Perdeu o sono. Ele não conseguia dormir, então ele diz: já que eu não consigo dormir, traz o livro das crônicas do reino que eu quero ler. E quando ele recebe o livro das crônicas do reino, qual o texto que ele começa a ler? O texto que conta que Mardoqueu, tio de Esther, evitou uma rebelião contra o reinado dele. Quando ele lê aquele texto, ele fala: o que nós fizemos a esse Mardoqueu? Eles disseram: não fizemos nada, então nós vamos fazer agora, pode honrar ele. Como resultado disso, a forca que estava sendo preparada para Mardoqueu, sabe quem é enforcado? Amã. E Mardoqueu é colocado como alto ministro do governo medo-persa que liderava lá. Quem assume o trono é o povo de Deus, e o povo inimigo bate em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar, quem que tirou o sono do rei, irmão? Você pode dizer: foi Deus. Quem é que mandou ele ler o livro das crônicas? Quem é que mandou um ventinho para soprar para a página? Que é lembrado que Mardoqueu fez? Foi quem, gente? Deus. Irmão, se o povo judeu fosse dizimado, entenda uma coisa: Jesus não nasceria, irmão. Você está entendendo como é que o diabo age? Mas porque Deus fez o que fez, o Redentor nasceu, redimiu a humanidade, e eu e você estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem coisa que só Deus sabe, irmão. Eu lembro de tantos relatos. Eu lembro de José do Egito, passa por tudo que passou, e agora ele está diante do imperador, do rei. Vai ter escassez e fartura. Ele diz: o que eu faço para administrar o Egito? Ele diz: olha, vai estocar 1/5 de tudo que produziu nos 7 anos de fartura. Isso vai ser suficiente para os 7 anos de escassez. Ainda vamos alimentar a nação vizinha, vamos prosperar no tempo de escassez. Irmão, você viu José montando um comitê de crise para tomar essa decisão antes? Você viu ele fazendo reunião com os sábios do Egito? Não, irmão. Ele teve uma ideia, ele pediu uma calculadora. Deixa eu fazer uns cálculos aqui, rei, peraí. Foi isso que ele fez? Não, irmão. De onde que saiu essa ideia? Foi Deus, irmão. Deus. O mesmo Deus que mandou um moleque de 17 anos, pastorzinho de ovelhas, para o vale de Elá, e ele chega ali e vê um gigante de quase 3 metros de altura, e o exército inteiro que deveria enfrentá-lo, amedrontado. A Bíblia não diz que o povo de Israel estava com medo, o povo estava apavorado, os joelhos batiam uns nos outros, era um desespero. E aquele moleque fala: vou enfrentar esse grandão aí. E eles falam: como assim? Vou enfrentar. Não vai não, eu vou. Então já que você vai, então pega essa armadura aqui do rei. O rei entrega a armadura para ele. Ele bota a armadura, pequenininho. Ficou a coisa horrível. Falou: ô rei, sou do tamanho do pastor Bruno, não tem muito espaço não, é pequeno. Ele entrega a armadura. Como é que você vai sem armadura?
o problema é que vocês querem vencer toda a força, eu vou na sabedoria do alto. Todo mundo achou que ia derrotar Golias na espada, mas Deus ia usar uma simples atiradeira para lançar uma pedra e derrotar aquele gigante. Quem foi que disse para Davi, irmão? Foi Deus. Foi ele atira, o gigante cai. Agora vai usar a espada, né? Agora é mole também, né? Já estava no chão, ele vai lá, degola o gigante e resolve o problema. Sabe quem fez isso? Foi Deus. E a minha pergunta é, por que você está tentando resolver esse problema com a força do teu braço? Por que você está brigando com pessoas? Por que você está buscando conexões? Por que você está tentando de todas as formas resolver o problema apenas com a sua limitação humana? Por que você não diz para Deus, Deus, tá bom, eu me ajoelho agora, eu preciso de sabedoria. Sabedoria. Eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua interferência, eu preciso que o Senhor mude essa realidade, eu preciso, me ajuda, Senhor. Eu declaro que essa será a semana que Deus vai soprar nos ouvidos de muita gente, dando ideias, soluções, direções. Eu creio nisso, é Deus. Em 1 Coríntios 2 nós lemos, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Eu também aprendo nesse texto que a sabedoria divina nos dá coragem para decidir. Para decidir. Irmãos, se eu estou no lugar de Salomão, eu teria um medo gigante de tomar uma decisão errada. Você não teria, não? Você acha que ele não teve também, não, irmão? Claro que teve. Ele era homem comum como eu e você. Mas, porque ele tinha sabedoria divina, ele teve coragem para tomar uma das decisões mais difíceis que um homem poderia tomar. A primeira coisa que ele faz é ouvir os dois pontos de vista. Ele ouve a primeira mulher e depois ele escuta a segunda mulher. E ele consegue entender que há uma situação acontecendo, ele tem clareza. Porque para resolver um problema, primeiro a gente precisa entender que problema é esse. Tem gente que até hoje não conseguiu resolver o problema, porque ainda não entendeu qual é o problema, ele está tentando resolver de outra forma, uma outra questão, mas que nunca vai resolver, porque ele está olhando para o problema da forma errada, está errando, não entendeu qual é o problema. Às vezes está tentando resolver uma coisa do teu casamento e o problema não está aí, às vezes na vida financeira e não é por aí. Então Salomão percebeu, porque ele ouviu. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem ouvido? A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. O problema de hoje é que as pessoas só falam, não ouvem. E falam e não ouvem. Você precisa ouvir. Outra coisa que ele fez foi que ele agiu de forma imparcial. Salomão não tomou partido. Salomão não foi levado pela emoção do momento. Porque como você leu anteriormente, em Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é imparcial. Irmão, entende uma coisa, homem e mulher de Deus não toma partido não. São imparciais. O problema de hoje é que as pessoas tomam partido por todo mundo. E às vezes você nem ouviu a outra versão. E você já se decidiu baseado no sentimento que você tem por alguém. E isso te leva a tomar decisões erradas. E tem gente que poderia ter relacionamentos maravilhosos com algumas pessoas que não consegue ter porque você está se baseando na versão de outra pessoa e não na verdade da situação. Tem alguém me entendendo, gente? Isso nem está no esboço, não sei nem porque eu estou falando. Mas é verdade. Imparcialidade. O crente não busca tomar partido, o crente busca fazer justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós fazemos o que é certo. E depois de ponderar toda a situação, Salomão tomou uma decisão devida, no tempo certo. Porque tem decisão que se você não tomar no tempo certo, já era. Queria que você entendesse isso. Pastor, o que você está falando que ele tomou no tempo devido? Quem é que estava para morrer? Quem? Uma
criança? Quem é que a criança mais precisa nos primeiros dias da sua vida? Da mãe. Salomão não podia dizer assim: gente, faz o seguinte, eu já ouvi, eu vou tirar 30 dias aqui de jejum e oração, e eu vou avaliar, vocês vão ali na farmácia, compram um pote de NAN e dá para a criança, tá? Compra uma mamadeira e resolve. Não podia fazer isso não, irmão, ele tinha que resolver na hora. Na hora, o momento era aquele, ele resolveu, ele não procrastinou, ele não deixou para o outro dia, ele resolveu na hora. Ei, quantas pessoas estão procrastinando decisões que deveriam ser tomadas agora, estão jogando para depois, estão empurrando com a barriga. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa tomar uma decisão, e a sabedoria divina, ela nos capacita para ter coragem. Eu sei que tem decisões que não são fáceis de serem tomadas, irmãos, todos os dias eu passo por situações complexas, eu sei que você também, e se nós procrastinarmos a decisão, coisas que não imaginamos e não queremos vão acabar acontecendo. Ele não poderia esperar, ele não poderia, ele decidiu, ele teve coragem para decidir, enquanto muitas pessoas estão com medo de decidir, e por isso estão procrastinando. E é por isso que a vida de algumas pessoas em algumas áreas não anda, porque às vezes estão dizendo para Deus: Deus, mas eu já queria que essa coisa tivesse acontecido na minha vida. Deus fala: eu só estou esperando você se decidir, só estou esperando você decidir o que você quer, você tomar uma posição, que você está jogando para frente, você está empurrando para frente. Já foi 2022, 2023, 2024 está acabando, você não toma uma posição. Eu estou esperando você se posicionar. Querido, entenda uma coisa, só tem uma coisa pior do que uma decisão errada, é a indecisão, porque o indeciso não prospera, o indeciso não avança, não rompe, ele não consegue. Eu lembro da história de uma família que decidiu sair da igreja que congregava, e decidiram procurar uma nova igreja. Num domingo estava numa igreja, no outro domingo estava em outra igreja, passou o primeiro mês, e agora já começou a ser cogitado que assim, não precisa estar na igreja todo domingo, já que a gente não tem uma igreja, não está no hall de membro, então no domingo ia, no outro domingo não ia, 2 domingos ia, 2 não ia, e começou a viver daquele jeito, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu não sei se foram 6, 7, 8 meses, chegou uma hora que o pai disse: tá bom, nós vamos ficar nessa igreja. Mas o problema é que os filhos dele se acostumaram, porque aprenderam com os pais que a igreja poderia ser negociada. Então agora os filhos que têm 18 anos já não querem mais ir para a igreja, e eles disseram: pai, você vai, mas a gente não vai. E aquilo foi apertando, e quando ele foi ver, nem a esposa queria ir. Por quê, pastor? Porque quando você procrastina a tomada de decisão, o diabo decide por você, irmão. Ele decide por você, e ele faz uma festa, sabe por quê? Porque ele vê você sofrendo e lamentando numa área da sua vida que já era tempo de você estar celebrando, mas você está avaliando, e você está conjecturando, e você está pensando, e tem gente que está pensando há semanas, meses, tem gente que está pensando há anos, e não toma uma decisão. Fala para o teu irmão do lado: ei, toma uma decisão, irmão, pelo amor de Deus, sai de cima do muro, se liberta desse medo em nome de Jesus, se liberta. Deus não honra o nosso medo, Ele honra a nossa fé. Que Deus nos dê coragem para decidir em nome de Jesus. Sabe, queridos, algumas pessoas estão procrastinando decisões porque foram feridas por pessoas, e por medo de se ferirem novamente, estão postergando decisões importantes. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro do relato do bom samaritano. Havia um homem numa estrada que foi assaltado, agredido, violentado, e foi deixado como morto na estrada. Foi ferido por pessoas. Passou um sacerdote, viu a condição dele, passou de lado, como diz o texto, nem olhou, mais uma ferida. Passou depois um levita, viu como ele estava, ignorou, nem uma oração por ele fez, mais uma ferida. Até que passou um samaritano. Ele para, ele cuida do homem, ele coloca o homem sobre o seu cavalo, e ele leva o homem para uma hospedaria, paga as despesas da hospedaria, e aquele homem tem as suas feridas curadas.
ele foi ferido por pessoas e foi curado por uma pessoa. Sabe, querido, eu queria te dizer uma coisa. Talvez você tenha sido ferido por pessoas, mas Deus está levantando nesse tempo pessoas que vão te curar. E muitas vezes na mesma área que você foi ferido. Não desista das pessoas. Tem gente de Deus para te curar perto de você. Você só precisa perceber. Eu creio nisso. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que o exercício da sabedoria divina atesta que Deus está conosco. Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos ler o verso 28 juntos. Eu queria ouvir a voz de cada um lendo esse texto. É o final. É o grande finale. Verso 28 diz assim. Vamos lá? Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Ah, meu irmão, quando a sabedoria divina está na nossa vida, as pessoas começam a perceber que há algo de Deus diferente em nós. Você acompanhou a história, Salomão tinha mais ou menos 20 anos de idade, assumiu o poder da nação mais poderosa. Você acha que ninguém duvidou de Salomão? Você acha que a capacidade dele não foi colocada em xeque? Claro que foi, mas ele pediu sabedoria. E quando aquela situação se levantou, Salomão sabia o que tinha que fazer, irmão. E porque ele tomou a decisão certa, ele passou a ser profundamente respeitado. Porque as pessoas disseram, a sabedoria de Deus está sobre a vida dele. Queridos, eu creio e declaro nesse lugar uma geração que será respeitada porque a sabedoria de Deus está sobre a sua vida. Deus vai te capacitar para tomar decisões complexas. Tem pessoas que estão dizendo, Deus, por que eu tenho que tomar essa decisão? Sabe por que você tem que tomar? Porque essa decisão que vai te fazer promover, crescer, avançar, romper, prosperar, é essa decisão. Não foge dela não. Não foge dela não. É essa decisão que vai te fazer mudar de fase com Deus. E foi o que aconteceu. Salomão se tornou profundamente respeitado, porque a sabedoria de Deus estava sobre a vida dele. Às vezes o que falta é sabedoria.